Segundo livro dos Reis, capítulo 24. Durante o reinado de Jeoaquim, o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Judá. E durante 3 anos Jeoaquim foi dominado por ele. Mas depois se revoltou. Para destruir Judá, o Senhor Deus fez conforme tinha dito pelos seus servos, os profetas. Isto é, ele mandou contra Jeoaquim bandos armados de babilônios, sírios, moabitas e amonitas. Isso aconteceu com Judá por ordem do Senhor, para expulsar o povo de Judá da sua presença, por causa de todos os pecados que o rei Manassés havia cometido, e principalmente por causa de todas as pessoas inocentes que ele havia matado. O Senhor não quis perdoar Manassés por esse pecado. Tudo o que Jeoaquim fez está escrito na história dos reis de Judá. Jeoaquim morreu, e o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra com o seu exército, pois o rei da Babilônia havia conquistado todas as terras que tinham sido do Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira norte do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusta e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Foi durante o reinado de Joaquim que o exército da Babilônia, comandado pelos oficiais do rei Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e cercou a cidade. Enquanto a cidade estava cercada, o próprio rei Nabucodonosor foi até lá, e o rei Joaquim, a sua mãe, os seus filhos, os seus oficiais e os funcionários do palácio se entregaram aos babilônios. No 8º ano do reinado de Nabucodonosor, ele levou Joaquim como prisioneiro. Também levou para a Babilônia todos os tesouros do templo e do palácio. Conforme o Senhor tinha dito, Nabucodonosor quebrou todos os objetos de ouro que o rei Salomão tinha feito para serem usados no templo. Nabucodonosor levou como prisioneiros toda a gente de Jerusalém, todos os príncipes e todos os cidadãos mais importantes, 10.000 pessoas ao todo. Levou também todos os artesãos, incluindo os ferreiros. Ficaram em Judá somente as pessoas mais pobres. Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia como prisioneiro, junto com a mãe dele, as suas esposas, os seus oficiais e as pessoas mais importantes de Judá. Nabucodonosor mandou todos os homens importantes para a Babilônia, 7.000 ao todo, e 1.000 artesãos, incluindo os ferreiros, todos eles treinados para lutar na guerra. Nabucodonosor colocou Matanias, o tio de Joaquim, como rei de Judá, e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias, da cidade de Líbina. O rei Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, como o rei Joaquim havia feito. O Senhor ficou tão irado contra o povo de Jerusalém e de Judá
que os afastou da sua presença. O segundo livro dos Reis, capítulo 25. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor da Babilônia. Então Nabucodonosor veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém no dia 10 do 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias. Eles acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Ficaram cercando a cidade até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês do mesmo ano, quando a cidade estava apertada pela fome e não havia comida para o povo, os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Embora eles estivessem em volta da cidade, todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias, alcançou na planície de Jericó e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi preso e levado para o rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla. Ali, Nabucodonosor pronunciou a sua sentença contra Zedequias. Mataram seus filhos na frente dele. Então Nabucodonosor mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze. Depois o levaram para a Babilônia. No dia 7 do 5º mês do ano 19 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. E os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Então Nebuzaradã levou para a Babilônia as pessoas que haviam sido deixadas na cidade, o resto dos operários especializados e aqueles que haviam passado para o lado dos babilônios. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no templo e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar. Levaram ainda as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as vasilhas de queimar incenso e todos os outros objetos de bronze usados no serviço do templo. Nebuzaradã levou embora tudo que era feito de ouro ou de prata, incluindo as vasilhas pequenas e os pratos de carregar brasas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as duas colunas, as carretas e o grande tanque, pois eram pesados demais. As duas colunas eram iguais, e cada uma tinha 8 metros de altura, com um remate de bronze no alto que media 1,30 m de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romãs de bronze. Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônio, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote,
e os 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade, ele levou o oficial que tinha sido o comandante das tropas, 5 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O rei Nabucodonosor da Babilônia colocou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador de Judá, e o encarregou de todos aqueles que não haviam sido levados para a Babilônia. Os oficiais e os soldados israelitas que não se haviam entregado souberam disso e foram se encontrar com Gedalias em Mispa. Esses oficiais eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Cariá, Senaías, filho de Tanumete, da cidade de Netofa, e Jazanias, de Maca. Gedalias disse a eles: Eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo dos oficiais babilônios. Fiquem morando nesta terra. Trabalhem para o rei da Babilônia. E tudo correrá bem para vocês. Porém, no 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens, atacou Gedalias e o matou. Também matou os israelitas e babilônios que estavam ali com ele. Então todos os israelitas, tanto os mais importantes como os mais humildes, junto com os oficiais do exército, saíram e foram para o Egito, pois estavam com medo dos babilônios. No ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele foi bondoso com o rei Joaquim, de Judá, e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 27 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros com ele na Babilônia. E assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da sua vida. E todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Leitura complementar. Profetas e Reis, capítulo 35. A condenação iminente. Os primeiros anos do reinado de Jeoaquim foram cheios de advertências de próxima condenação. A palavra que o Senhor falara pelos profetas estava prestes a ser cumprida. O poder da Síria, ao norte, supremo por tanto tempo, não mais devia reger as nações. O Egito ao sul, em cujo poder o rei de Judá estava inutilmente colocando a sua confiança, logo devia ser posto decididamente em xeque. Um novo poder mundial, de todo inesperado, o Império Babilônico, estava surgindo a leste e depressa lançando sombra sobre todas as nações. Dentro de breves anos, o rei de Babilônia seria usado como instrumento da ira de Deus sobre o impenitente Judá. Uma e outra vez, Jerusalém seria atacada e invadida pelos exércitos sitiantes de Nabucodonosor. Grupo após grupo, de início uns poucos apenas, porém mais tarde milhares e dezenas de milhares, seriam levados cativos para a terra de Sinear, para ali viverem em forçado exílio. Jeoaquim, Joaquim, Zedequias,
Todos esses reis judeus se tornariam por seu turno vassalos do governador de Babilônia, e todos por sua vez se rebelariam. Castigos cada vez mais severos seriam infligidos à nação rebelde, até que afinal toda a terra se tornasse uma desolação. Jerusalém seria devastada e queimada com fogo. O templo que Salomão construíra seria destruído, e o reino de Judá cairia, jamais voltando a ocupar sua anterior posição entre as nações da terra. Aqueles tempos de mudança, tão pejados de perigos para a nação israelita, foram marcados com muitas mensagens do céu através de Jeremias. Assim o Senhor deu aos filhos de Judá ampla oportunidade de se libertarem das embaraçantes alianças com o Egito e evitar conflito com os príncipes de Babilônia. Aproximando-se mais o ameaçador perigo, ele ensinou o povo por meio de uma série de parábolas encenadas, esperando assim despertá-los para a noção de suas obrigações para com Deus, e também encorajá-los a se manterem cordiais para com o governo babilônico. Com o propósito de ilustrar a importância de render implícita obediência aos reclamos de Deus, Jeremias reuniu alguns recabitas nas câmaras do templo e pôs perante ele vinho, convidando-os a que bebessem. Como era de esperar, ele enfrentou protestos e recusa absoluta. Não beberemos vinho, declararam firmemente os recabitas, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. Jeremias capítulo 35, versos 6 e versos 12 a 14. Deus procurou, assim, criar agudo contraste entre a obediência dos recabitas e a desobediência e rebelião de seu povo. Os recabitas haviam obedecido à ordem de seu pai, recusando-se agora a serem incitados à transgressão. Mas os homens de Judá não tinham dado ouvidos às palavras do Senhor, e estavam, em consequência, em vias de sofrer seus mais severos juízos. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, o Senhor declarou: vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois lhe tenho falado, e não ouviram, e clamei a eles, e não responderam. Jeremias capítulo 35, versos 14 a 17. Quando o coração dos homens é abrandado e subjugado pela influência constrangedora do Espírito Santo, darão ouvidos ao conselho. Mas quando viram as costas à admoestação até que seus corações se tornem endurecidos, o Senhor lhes permite serem levados por outra influência. Recusando a verdade, aceitam a falsidade, a qual se torna um laço para sua própria destruição. Deus se empenhara com Judá para que não lhe provocasse a ira, mas não lhe deram ouvidos. Finalmente foi pronunciada contra eles a sentença. Eles deviam ser levados cativos para a Babilônia. Os caldeus iam ser usados como instrumento pelo qual Deus castigaria seu povo desobediente. O sofrimento dos homens de Judá deviam estar na proporção da luz
que haviam recebido e das advertências que haviam desprezado e rejeitado. Por muito tempo estivera Deus retardando seus juízos, mas agora ele faria cair sobre eles o seu desprazer, como derradeiro esforço no sentido de detê-los em seu mau caminho. Sobre a casa dos recabitas foi pronunciada uma bênção constante. O profeta declarou: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assiste perante a minha face todos os dias. Jeremias capítulo 35, versos 18 e 19. Assim ensinou Deus a seu povo que a fidelidade e a obediência se refletiriam sobre Judá em bênção, tal como foram os recabitas abençoados pela obediência à ordem de seu pai. A lição é para nós. Se os requisitos de um pai bom e sábio, que usou melhor e mais eficaz meio de garantir sua posteridade contra os males da intemperança, foram dignos de estrita obediência, sem dúvida, a autoridade de Deus deve ser tida em muito maior reverência, quão mais santo é Ele que o homem. Nosso Criador e Comandante, infinito em poder, terrível no juízo, procura por todos os meios levar os homens a ver seus pecados e deles se arrependerem. Por boca de seus servos, ele predisse os perigos da desobediência. Faz soar a nota de advertência e fielmente reprova o pecado. Seu povo goza a prosperidade unicamente por sua mercê, graças ao vigilante cuidado de instrumentalidades escolhidas. Ele não pode sustentar e guardar um povo que rejeita seu conselho e despreza suas reprovações. Por algum tempo, ele pode conter seus juízos retributivos, mas não pode reter sempre a sua mão. Os filhos de Judá foram numerados entre aqueles de quem Deus dissera: Sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Êxodo capítulo 19, verso 6. Jamais em seu ministério, Jeremias perdera de vista a importância vital da santidade de coração nas variadas relações da vida, e principalmente no serviço do Altíssimo Deus. Claramente ele previu a queda do reino e a disseminação dos habitantes de Judá entre as nações. Mas, com os olhos da fé, viu além de tudo isto para os tempos da restauração. Em seus ouvidos ressoava a promessa divina: Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Em seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com que nomearão: O Senhor Justiça Nossa. Jeremias capítulo 23, versos 3 a 6. Assim, profecias de juízo próximo foram misturadas com promessa de final e glorioso livramento. Os que escolhessem fazer paz com Deus, vivendo vida santa em meio à prevalecente apostasia, receberiam força para cada prova e seriam capacitados para testificar dele com forte poder. E nos séculos por vir, o livramento que se havia de operar em benefício deles excederia em fama aos efetuados em favor dos filhos de Israel ao tempo do Êxodo. Aproximavam-se os dias, declarou o Senhor por intermédio do seu profeta, em que eles não mais diriam: Vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Jeremias capítulo 23, versos 7 e 8. Tais eram as maravilhosas profecias proferidas por Jeremias durante os anos finais da história do reino de Judá, quando Babilônia estava se tornando soberana universal, e estavam mesmo levando o cerco de seus exércitos contra os muros de Sião. Como a mais suave música, essas promessas de livramento caíram nos ouvidos dos que se mantinham firmes na adoração a Jeová.
nos lares do elevado e do humilde, onde os conselhos de um Deus que guarda o concerto eram ainda tidos em reverência, as palavras do profeta foram repetidas uma e outra vez. Mesmo as crianças foram fortemente animadas, e em suas mentes jovens e receptivas foram feitas duradouras impressões. Foi sua conscienciosa observância das ordenações da Santa Escritura que, nos dias do ministério de Jeremias, proporcionou a Daniel e seus companheiros oportunidades de exaltar o verdadeiro Deus perante as nações da terra. A instrução que essas crianças hebreias haviam recebido no lar de seus pais fê-los fortes na fé e constantes no seu serviço ao Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Quando, logo no início do reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, pela primeira vez, sitiou e capturou Jerusalém e transportou a Daniel e seus companheiros, juntamente com outros especialmente escolhidos para o serviço na corte de Babilônia, a fé dos cativos hebreus foi provada ao máximo. Mas os que tinham aprendido a pôr a sua confiança nas promessas de Deus verificaram que estas eram todos suficientes em cada experiência, porque foram chamados a passar durante a sua estada numa terra estranha. As Escrituras provaram-se-lhes um guia e um arrimo. Como intérprete do significado dos juízos que começavam a cair sobre Judá, Jeremias manteve-se nobremente na defesa da justiça de Deus e de seus misericordiosos desígnios, mesmo nos mais severos castigos. Incansavelmente o profeta laborou. Desejoso de alcançar todas as classes, estendeu a esfera de sua influência além de Jerusalém para os distritos circunjacentes, graças a frequentes visitas a várias partes do reino. Em seus testemunhos à igreja, Jeremias constantemente se referia aos ensinos do livro da lei que haviam sido tão grandemente honrados e exaltados durante o reinado de Josias. Deu ele nova ênfase à importância de manter-se uma relação de concerto com todo o misericordioso e compassivo ser que, sobre as alturas do Sinai, havia anunciado os preceitos do Decálogo. As palavras de advertência e ameaça da parte de Jeremias haviam alcançado cada parte do reino, e todos tiveram a oportunidade de conhecer a vontade de Deus concernente à nação. O profeta tornara claro o fato de que o nosso Pai Celestial permite que seus juízos caiam, para que as nações saibam que são constituídas por meros homens. Salmo capítulo 9, verso 20. Se andares contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, o Senhor prevenira a seu povo. Eu vos espalharei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será desolada, e as vossas cidades serão desertas. Levítico capítulo 26, verso 21, versos 28 e 33. Nesse mesmo tempo, mensagens de juízo impendente foram levadas a príncipes e povo, e a seu governante Jeoaquim, que devia ter sido um líder espiritual sábio, o primeiro na confissão dos pecados e em reforma e boas obras, estava gastando seu tempo em prazeres egoístas. Edificarei para mim uma casa espaçosa, ele se propôs, e esta casa forrada de cedro e pintada de vermelhão. Foi construída com dinheiro e trabalho obtido pela fraude e opressão. A ira do profeta foi despertada, e ele foi inspirado a pronunciar juízo sobre o governante sem fé. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito. Ele declarou, que se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exerceu o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem? Julgou a causa do pobre e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá:
não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Jeremias capítulo 23, versos 13 a 19. Dentro de poucos anos, esse terrível juízo recairia sobre Jeoaquim. Mas antes, o Senhor, em sua misericórdia, informou a impenitente nação de seu decidido propósito. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, falou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, ressaltando o fato de que, por mais de 20 anos, desde o ano 13 de Josias até este dia, ele havia dado testemunho do desejo de Deus para salvar, mas que suas mensagens haviam sido desdenhadas, e agora a palavra do Senhor a eles era: assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, a voz do esposo, e a voz da esposa, o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Jeremias, capítulo 25, versos 8 a 11. Embora a sentença de condenação houvesse sido claramente pronunciada, seu horrível conteúdo mal podia ser compreendido pelas multidões que ouvia. Para que impressões mais profundas pudessem ser feitas, o Senhor procurou ilustrar o significado das palavras pronunciadas. Ele ordenou que Jeremias assemelhasse a sorte da nação à libação de um copo de vinho da ira divina. Entre os primeiros a beber deste copo de ai, deviam estar Jerusalém e as cidades de Judá e os seus reis. Outros deviam partilhar do mesmo copo, a saber, Faraó, rei do Egito, e seus servos, e seus príncipes, e todo o seu povo, e muitas outras nações da terra, até que o propósito de Deus houvesse sido cumprido. A fim de melhor ilustrar a natureza dos juízos iminentes, o profeta recebeu ordem de tomar consigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes e ir ao vale do filho de Inom. E ali, depois de recapitular a apostasia de Judá, devia fazer em pedaços uma botija de oleiro e declarar em defesa de Jeová, cujo servo era ele: deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. O profeta fez como lhe for ordenado. Então, retornando à cidade, ele se pôs no átrio do templo e declarou aos ouvidos do povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciarei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. As palavras do profeta, em lugar de levar a confissão e arrependimento, suscitaram a ira dos que tinham posição de autoridade, e como consequência, Jeremias ficou privado de sua liberdade. Preso e posto no cepo, o profeta continuou ainda assim a transmitir as mensagens do céu aos que lhe estavam próximos. Sua voz não podia ser silenciada pela perseguição. A palavra da verdade, declarou ele, foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu estou fatigado de sofrer. Jeremias capítulo 20, verso 9. Foi cerca deste tempo que o Senhor ordenou a Jeremias que escrevesse as mensagens que desejava levar àqueles por cuja salvação seu coração piedoso estava continuamente a arder. Toma o rolo de um livro, ordenou o Senhor a seu servo, e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes,
para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Jeremias capítulo 36, versos 2 e 3. Em obediência a esta ordem, Jeremias chamou em seu auxílio um fiel amigo, o escriba Baruque, e ditou-lhe todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. Jeremias capítulo 36, verso 4. Estas palavras foram cuidadosamente escritas num rolo de pergaminho e constituíam solene reprovação do pecado, uma advertência dos resultados infalíveis da constante apostasia e um fervente apelo para a renúncia a todo o mal. Quando o escrito ficou completo, Jeremias, que estava ainda prisioneiro, enviou Baruque para ler o rolo às multidões que se reuniam no templo por ocasião de um dia nacional de jejum, no 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Pode ser, o profeta dissera, que caia sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Jeremias capítulo 36, versos 9 e 7. Baruque obedeceu, e o rolo foi lido perante todo o povo de Judá. Posteriormente, foi o escriba convocado à presença dos príncipes, a fim de ler as palavras perante eles. Eles ouviram com grande interesse e prometeram informar o rei sobre tudo o que tinham ouvido. Mas aconselharam o escriba a se esconder, pois temiam que o rei rejeitasse o testemunho e procurasse matar os que haviam preparado e apresentado a mensagem. Quando o rei Jeoaquim foi informado pelos príncipes do que Baruque havia lido, imediatamente ordenou que o rolo fosse trazido e lido em sua presença. Um dos assistentes reais, de nome Jeude, trouxe o rolo e pôs-se a ler as palavras de reprovação e advertência. Era o tempo do inverno, e o rei e seus companheiros de estado, os príncipes de Judá, estavam reunidos junto de uma crepitante lareira. Apenas uma pequena parte havia sido lida, quando o rei, longe de tremer ante o perigo pendente sobre si e seu povo, tomou o rolo e, num frenesi de ira, cortou-o com um canivete de escrivão e lançou-o no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo. Jeremias capítulo 36, verso 23. Nem o rei nem seus príncipes temeram, nem rasgaram seus vestidos. Alguns dos príncipes, entretanto, pediram ao rei que não queimasse o rolo, mas não lhes deu ouvido. Havendo sido destruído o escrito, a ira do ímpio rei se levantou contra Jeremias e Baruque, e prontamente os mandou prender. Mas o Senhor tinha-os escondido. Jeremias capítulo 36, verso 24 a 26. Levando a atenção dos adoradores do templo e dos príncipes e rei às admoestações escritas contidas no rolo inspirado, Deus estava graciosamente procurando advertir os homens de Judá para o seu bem. Ouvirão talvez, disse Deus, os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Jeremias capítulo 36, verso 3. Deus se apiada dos homens em luta na cegueira da perversidade. Ele procurou iluminar a mente entenebrecida, enviando reprovações e ameaças destinadas a levar os mais exaltados a sentirem sua ignorância e deplorarem seus erros. Ele procura ajudar o indulgente consigo mesmo a se tornar insatisfeito com suas vãs consecuções e a buscar bênção espiritual por meio de íntima comunhão com o céu. O plano de Deus não é enviar mensageiros que lisonjeiem e adulem os pecadores. Ele não envia mensagens de paz para adormentar o não santificado em segurança carnal. Ao contrário, ele coloca pesado fardo sobre a consciência do obrador do mal e mortifica-lhe a alma com os aguilhões da convicção. Anjos ministradores lhe apresentam os terríveis juízos de Deus, a fim de aprofundar o senso da necessidade, levando o agonizante a clamar: que é necessário que eu faça para me salvar? Atos capítulo 16, verso 30. Mas a mão que humilha até o pó
reprova o pecado e submete à vergonha, o orgulho e a ambição, é a mão que ergue o penitente abatido. Com a mais profunda simpatia, aquele que permite caia o castigo interroga: que queres que eu faça por ti? Quando o homem peca contra um Deus santo e misericordioso, não pode seguir mais nobre caminho que arrepender-se sinceramente e confessar seus erros com lágrimas e amargura de alma. Isto Deus requer dele. Ele não aceita nada menos que um coração quebrantado e um espírito contrito. Mas o rei Jeoaquim e seus cortesões, em sua arrogância e orgulho, recusaram o convite de Deus. Eles não iriam aceitar a advertência e arrepender-se. A graciosa oportunidade que lhes fora ofertada, quando o rolo sagrado foi lançado ao fogo, foi a última. Deus havia declarado que, se então recusassem ouvir-lhe a voz, ele lhes daria terrível retribuição. Eles se recusaram a ouvi-lo, e ele pronunciou seu juízo final sobre Judá, e ele visitaria com ira especial o homem que orgulhosamente havia se levantado contra o Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente, e sobre os seus servos, a sua iniquidade. E trarei sobre ele, e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado. Jeremias capítulo 36, versos 30 e 31. A incineração do rolo não foi o fim da questão. As palavras escritas foram mais facilmente removidas do que a reprovação e a advertência que elas continham e a iminente punição que Deus havia pronunciado contra o Israel rebelde e que estava prestes a vir. Mas o próprio rolo escrito foi reproduzido. Toma ainda outro rolo, o Senhor ordenou a seu servo, e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, que queimou Jeoaquim, rei de Judá. O registro das profecias concernentes a Judá e Jerusalém tinha sido reduzido a cinzas, mas as palavras estavam ainda vivas no coração de Jeremias, como um fogo devorador, e foi permitido ao profeta reproduzir o que a ira do homem havia destruído sem constrangimento. Tomando outro rolo, Jeremias deu a Baruque, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Jeremias capítulo 36, versos 28 e 32. A ira do homem tinha tentado impedir os labores do profeta de Deus, mas o próprio meio pelo qual Jeoaquim tinha procurado limitar a influência do servo de Jeová proveu posterior oportunidade para tornar claros os divinos reclamos. O espírito de oposição à reprovação, que levou à perseguição e aprisionamento de Jeremias, existe hoje. Muitos recusam atender a repetidas advertências, preferindo dar ouvidos a falsos mestres que lisonjeiam sua vaidade e subestimam suas más obras. No dia da retribuição, tais pessoas não terão refúgio certo, nem auxílio do céu. Os servos escolhidos de Deus devem enfrentar com coragem e paciência as provas e sofrimentos que sobre eles recaem na forma de censura, negligência, falsidade. Devem eles continuar a desempenhar fielmente a obra que Deus lhe deu a fazer, sempre lembrando que os profetas do passado e o Salvador da humanidade e seus apóstolos também suportaram abusos e perseguições por amor da palavra. Era propósito de Deus que Jeoaquim atendesse aos conselhos de Jeremias e ganhasse o favor de Nabucodonosor, livrando-se de muitos pesares. O jovem rei havia jurado obediência ao rei de Babilônia. Tivesse ele permanecido fiel à sua promessa, e teria conquistado o respeito dos pagãos, e isto teria levado a preciosas oportunidades para a conversão de almas. Desdenhando os privilégios fora do comum que lhe eram outorgados, o rei de Judá deliberadamente seguiu o caminho de sua própria escolha. Violou sua palavra de honra ao rei de Babilônia e rebelou-se. Isto
o levou, como também ao seu reino, a um caminho apertado. Contra ele foram enviadas as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon. E ele foi impotente para livrar a terra de invasão desses piratas. Dentro de poucos anos, ele encerrou seu desastroso reinado em ignominia, rejeitado do céu, malquisto por seu povo e desprezado pelos senhores de Babilônia, cuja confiança ele traíra. E tudo isto como resultado de seu erro fatal de virar as costas aos propósitos de Deus, como revelados por meio de seu escolhido mensageiro. Joaquim, filho de Jeoaquim, ocupou o trono apenas 3 meses e 10 dias, quando se rendeu aos exércitos caldeus, que, em virtude da rebelião do rei de Judá, estavam uma vez mais cercando a cidade condenada. Nesta ocasião, Nabucodonosor transportou Joaquim à Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei e os seus eunucos e os poderosos da terra, contando vários milhares, juntamente com carpinteiros e ferreiros até 1000. Juntamente com estes, o rei de Babilônia levou todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Jeremias capítulo 24, versos 15, 16 e 13. O reino de Judá, debilitado em poder, roubado em sua força representada por homens e tesouros, teve, não obstante ainda, a permissão de continuar a existir como um governo separado. Como sua cabeça, Nabucodonosor colocou a Matanias, jovem filho de Josias, mudando-lhe o nome para Zedequias.